Boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal de Porta em Porta. Eu me chamo Henrique Oliveira e aqui é um jeito engraçado de falar sério. Ultimamente está difícil falar, contar uma piada, dar risada das coisas que estão acontecendo, das coisas que a gente está vendo ultimamente aqui no dia a dia referente às testemunhas de Jeová, né? Não é uma coisa que está agradando aos nossos olhos e aos olhos de ninguém. Eu nunca pensei que eu fosse chegar a esse ponto como todo mundo faz, e eu percebi que isso é importante. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês apertassem o sininho aí, se inscrevessem no canal, desse essa força pra gente, porque é isso que faz com que a gente continue trazendo informação para vocês, certo? Então se inscreve no canal, dá essa força, curte e realmente compartilha, que não adianta nada você guardar informação para você, né? E é o que eu tô fazendo aqui e que outras pessoas também andam fazendo. A gente guarda a informação, a gente praticamente perde todo o conhecimento que a gente tem, ou deixa de praticar esse conhecimento. Então passe adiante, compartilhe. Esse vídeo é mais para falar sobre as hipocrisias, né, das testemunhas de Jeová, porque o que acontece? Eles olham muito as pessoas, julgam demais as pessoas e não olham o próprio nariz, né? E a própria Bíblia deles, essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui, ela confronta eles em várias situações, né? Porque eles falam que essa é a Bíblia mais correta, porque ela usa o nome de Deus, né? Que é Jeová, né? Como se o nome realmente de Deus fosse Jeová, né? Agora eles entendem que não é Jeová, então agora a conversa já está saindo um pouco diferente. Não é porque a gente chegou no mais próximo de Jeová, por ser o nome de Deus, né? Então por isso que é usado o nome Jeová. Não é. Se as pessoas pegarem o tetragrama e estudarem certinho, vai ver que a palavra J, a letra J, nem existe, né, para poder ser dito Jeová. Não, jamais se pronunciaria dessa forma. Mesmo que existisse, não seria Jeová. Enfim, tô aqui para dizer, eu postei no meu status do meu WhatsApp, né? Poucas pessoas vão ver porque não é todo mundo que tem meu WhatsApp, mas tem uma passagem de João, né? E era uma coisa tão boba que tá ali na Bíblia, mas estava perdido. E aí eu pesquisando aqui, olhando, correndo atrás das informações, me lembrei desse fato, né? Que ali em João, isso, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a Bíblia Sagrada, o Testamento do Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, tá? Da Bíblia Sagrada das Testemunhas de Jeová. Ali em João 8, não sei se vocês sabem, mas eles fizeram uma nova versão, que é essa aqui, a nova versão. Antigamente era aquela Bíblia de capa dura, preta, né? E aí aquela realmente tinha esses versículos, e essa aqui que foi renovada, foi revisada, né? Foi tirado textos, incluído textos, né? E aí aqui nesse capítulo de João eles tiraram 11 versículos. 11 versículos. E aqui você pode ver, vamos ver se você vai conseguir enxergar. Começa aqui, ó. João tá aqui. Cadê? João. Tá vendo? Livro de João. Capítulo 8. Tá vendo? Qual versículo tá aí? 12. É isso aí, irmãos. Amigos, amigas. Versículo 12. Quando eles falam que a Bíblia deles não foi alterada, essa aqui é uma das maiores provas. Eles tiraram 11 versículos. Uma das maiores provas. Eu não tenho que refutar sobre isso. Tiraram simplesmente 11 versículos desse capítulo.
né? Então, assim, quando a gente fala, e eu não estou mostrando, quando eles vão falar, é matéria apóstata. Não é apóstata, é matéria deles, a própria Bíblia deles. Pega a sua Bíblia, você que é evangélico, você que é católico, pega a sua Bíblia. E esses 11 versículos vai estar na sua Bíblia. Ou você que é testemunho de Jeová, mas está lá com aquela, né, tá meio confuso, tá meio em dúvida realmente se isso que estão falando, que andam falando das testemunhas de Jeová é realmente verdade, se é matéria apóstata ou não, pega uma outra Bíblia, que não seja a sua, das testemunhas de Jeová, e pesquisa os 11 versículos de João 8, os 11 primeiros de João 8, e você vai ver que esses versículos vão estar lá. Agora não, as testemunhas de Jeová resolveram tirar. Sabe por que eles tiraram? Porque essa informação que vem dentro de João, nesses 11 versículos, nesses 11 primeiros, fala daquela moça que ela traiu, né? E ela deveria ser apedrejada, julgada e apedrejada. E assim era para ser feito. Só que ali Jesus se intrometeu, né? Ele disse que quem é que nunca pecou que ataque a primeira pedra, né? Quem não conhece esse versículo, ele é tão conhecido, esse Senhor já vai tirar. Uns versículos tão conhecidos, essa parte eu acho que é o 8:7. João 8, capítulo 8, versículo 7. Jesus disse para essa moça que ela deveria se arrepender e seguir em frente, seguir o seu caminho em frente. Então, assim, toda essa informação desses versículos vão em confronto com o que as testemunhas de Jeová cultuam, porque lá eles não perdoam ninguém. Se você pecou, acabou para você. Vai ter uma reunião com vocês, que é a tal da Sala B, né? E que vai ser uma comissão judicativa, que eles falam, né? Um modo muito bonito de falar. Só que na verdade isso daí é um julgamento injusto, porque é você sem testemunha, com 2 ou 3 anciãos ali para te julgar e falar o que eles quiserem, e você não tem direito a nada. A nada. Você não tem direito a nada. Então, assim, quando você é desassociado, você é expulso dessa religião, eles estão entrando em confronto com a informação que está na Bíblia deles, ou que estava, porque eles tiraram. João 8, do 1 ao 11, eles tiraram. Então essa informação vai de confronto com o que está na Bíblia, com o que está na Bíblia deles. Por isso eles tiraram. Para quê? Para que ninguém use a Bíblia contra eles. Só que quem pesquisa não é mais taxado de besta, não é mais taxado de bobo. E eu pesquiso, eu tenho amigos que pesquisam, eu tenho conhecidos. Todo mundo que pesquisa, você pesquisar um pouquinho, você vai entender e você vai sair dessa casinha. Um pouquinho que você pesquisar, você vai sair dessa casinha. Você vai entender realmente que tudo que você passou na tua vida, dentro dessa seita, não passou de falácias, falsidades, fofocas, picuinhas. E o serviço de campo, serviço de pioneiro, serviço de pregação, serviço de construção, tudo isso daí foi para manter você ocupado, pensando nas coisas do reino. Exatamente isso, é só para te manter ocupado, só para você ficar pensando só nas coisas do reino. Tanto é que quando eu achava isso um absurdo, já sendo criança, eu entrei com 8 anos dentro dessa religião, dentro dessa seita, e eu já achava um absurdo, porque ele falava assim: dê todo o seu tempo oportuno para Jeová. Eu falava, então eu não como, eu não bebo, eu não trabalho, eu não estudo, porque eu tenho que dar todo o meu tempo. Eu saí do campo de manhã, aí eu vou para casa, almoço e já tenho que praticar mais campo? Eu tenho que pregar mais? Como é que funciona? Aí de noite já tem mais a reunião, sair da reunião, tem que preparar outra reunião, e aí de manhã já tem o campo. É isso que eles queriam, é isso que eles querem. É isso que eles fazem com vocês, para te manter ocupado, para você não pesquisar.
para você não entender como funciona lá dentro. Só que pessoas como eu, pessoas como o Adriano, pessoas como o Gladson, né? Pessoas como nós, estamos aí para abrir a mente de quem quer ver. Eu não estou aqui para poder atrapalhar a vida de ninguém. Estou aqui só para ajudar. Se você não quer saber, descobrir a verdade, o problema é seu. Se você fala que eu não quero descobrir essa verdade, porque você já sabe. É porque você já sabe. De alguma forma você já sabe que tem coisa errada, mas só que você tem medo do ostracismo. Entendeu? Que eu acho que é o maior medo da testemunha de Jeová é o ostracismo. E aí a gente que já esteve aí dentro e hoje está aqui fora e tem um olhar diferente das coisas e sabe o que isso aqui diz e sabe o que você, testemunho de Jeová, pensa, quando a gente chega com a verdade, vocês caem na real e saem, ou então vocês continuam vivendo esse mundinho. Porque vocês têm medo do ostracismo, porque você sabe que a partir do momento que você praticar a verdade sobre a verdade deles, você tá fora. Aí você vai arriscar sua família, seus amigos, né? Porque hoje você tem porque você, testemunho de Jeová, eu garanto que 90% não são felizes. Não são felizes. Vocês trabalham, enriquecem o corpo governante. E só. O tempo do fim está próximo, o tempo do fim está próximo. E eu entrei com 8 anos lá dentro ouvindo o tempo do fim está próximo. Imagina se eu não tivesse estudado. Eu não estudei por vagabundagem minha. Não foi por causa das testemunhas de Jeová. Mas imagina se eu não tivesse estudado por causa das testemunhas de Jeová. Imagina se eu não tivesse trabalhado por causa das testemunhas de Jeová, porque o tempo está próximo. Minha mãe está fazendo 67 anos. Praticamente 30 anos nessa religião, nessa seita, e sempre falando que o tempo está próximo. E não estudou, não trabalhou, porque o tempo está próximo. E está lá servindo de pioneira, porque o tempo está próximo. Chega a ser revoltante uma coisa dessa. Revoltante. Na Bíblia deles, aqui na revista Sentinela, de setembro de 2016, ela tem um texto que fala assim, setembro de 2016, essa sentinela. Somos considerados justos. Eu vou ler aqui e depois a gente vai pesquisar isso na Bíblia. Aqui fala, isso é o que a sentinela fala, tá? Nenhum de nós é justo por natureza, mas o profeta Daniel predisse que no tempo do fim, os que têm discernimento, o restante ungido, ou seja, eles estão usando uma parábola de um profeta, que é o Daniel, para alterar um documento, para alterar o que está escrito na Bíblia. Eles usam, e ainda aqui fala, leia Daniel 12:3. Tá? Então aqui fala, mas o profeta Daniel predisse que no tempo do fim, os que têm discernimento, o restante ungido, levariam muitos à justiça. Ou seja, o restante ungido. Quem seriam os restantes ungidos? 144 mil que eles falam. Dentre eles, aqueles ex-8 do corpo governante, que agora são 9. Eram 10, porque entrou 2, mais um, Anthony Morris, saiu. Então agora tem 9. E aí eu nem sei se esses 2 que entraram também são ungidos, não são? Não posso te dizer. Então para mim são 7 ungidos agora. Né? Então não vou falar além do que eu poderia. Né? Aí, por meio da sua obra de pregação e ensino, eles já ajudaram milhões de outras ovelhas a ser considerados justos por Jeová. Quando ele fala isso, ser considerado justo por Jeová, na verdade, eu acredito mais no sacrifício de Jesus. Então, nós já fomos comprados da terra, entendeu? Então, essa obra que eles falam aqui de pregar, né, as outras milhões de pessoas, tornando-as justas aos olhos de Jeová, de Deus, não me convém, não cabe. E se eu procurar o texto aqui de Daniel, Daniel 12:3.
É isso que vocês têm que fazer, gente, pesquisar. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Daniel 12:3. Eu vou ler aqui de novo a sentinela, essa parte aqui. Desculpa. Tô vindo de uma gripe. Depois eu vou ler o texto bíblico. Ó, nenhum de nós é justo por natureza, mas o profeta Daniel predisse que no tempo do fim, os que têm discernimento, ou seja, o restante ungido, só eles têm discernimento. Só eles têm discernimento. Levariam muitos à justiça. Leia Daniel 12:3. Daniel, aqui ó, Daniel, livro de Daniel aqui, capítulo 12 e o versículo 3. Aqui diz: e os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus, e os que levam muitos à justiça como estrelas para todo sempre. A pergunta é: aonde está escrito ungido aqui? Aonde, no versículo 3 que eles falam para ler, o versículo 3 fala que está escrito ungido aqui? A Bíblia é deles. Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada das Testemunhas de Jeová. Aonde está escrito ungidos aqui? Quem falou que os ungidos são os que têm discernimento? Porque num outro vídeo que eu postei, eu falei para vocês, e eu mostrei para vocês qual é o significado da palavra ungido, tanto em grego como em hebraico. E lá na frente ele pede para ler João 10. Vamos lá, vamos ler João 10. João 10:16. Vamos ver se aqui fala de ungido também. Também não, né? Se fala de ungido. Porque até então, aqui não fala. Em Daniel não fala. João 10, capítulo 10, versículo 16. Aqui, ó. Pra vocês verem que eu tô no texto. João. Aqui, João, tá vendo? 10. E vamos lá pro versículo 16. O versículo 16 diz assim: e tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e se tornarão um só rebanho com um só pastor. Será que aqui é o corpo governante que está falando ou é Jesus? Porque quando fala assim, escutarão a minha voz, será que é do corpo governante? Porque eles se denominam ungidos. Será que é a voz dele que essas ovelhas aqui vão escutar, esse rebanho? Ou seja, na Bíblia deles a gente consegue provar. Na Bíblia deles a gente consegue provar que tem coisa errada. Por isso que eu falo, hoje eu procuro trazer um tipo de informação e às vezes até um pouco de brincadeira dentro desse canal, e poucos termos técnicos. Hoje eu estou mais sobre o termo técnico, né? Mas assim, eu costumo trazer poucos termos técnicos, porque quem é de fora fica mais fácil de entender. Se eu começar a entrar no termo técnico, vai ficar um pouco mais complicado. E como eu sei que tem alguns irmãos e amigos que fazem bastante essa parte do termo técnico, então eu fico mais preocupado com quem está fora para não entrar do que quem está dentro para poder fazer sair. Porque quem está dentro, cara, vou ser sincero para vocês, vou ser muito sincero, só sai com decepção. Quando a pessoa se decepciona, quando as pessoas se decepcionam lá dentro, ela acaba saindo. Mas antes disso, é difícil. É muito difícil. Se ela não se decepcionar, ela vai acabar achando que lá é o lugar verdadeiro. Que embora você não entenda algumas coisas, não questione, né? É assim que eles falam, né? Se você não entender, não questione. Muito fácil, né? Ó, seguinte, eu vou pegar vocês. Você agora é meu fiel. Você vai trabalhar para mim,
Você tem tantas horas para fazer por mês, para mim, e aí depois você vai fazer isso. E se alguma coisa parecer estranha para você, não desconfie. É assim. Trouxa. São trouxas. Como é que pode você viver dentro de uma organização que fala para você assim, embora exista situações que pareça não ter compreensão, não questione. Acredite em Jeová que ele vai te dar resposta no tempo oportuno. Pô, pelo amor de Deus. É demais para minha cabeça, E um último texto que eu vou ler para vocês, que fala sobre a ironia, hipocrisia e heresia das testemunhas de Jeová, é o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, não é um 2, é 5, tá? Porque eu tô ao contrário aqui, parece para mim 2. Mas é um 5, capítulo 5, versículo 20. Essa aqui é para fechar com chave de ouro, tá? Fala assim, tá falando, aqui fala do corpo governante das testemunhas de Jeová, ou a cúpula das testemunhas de Jeová, que seriam os 9 integrantes lá hoje, lá nos Estados Unidos. Somos, portanto, embaixadores substituindo a Cristo. Como se Deus fizesse um apelo por nosso intermédio, suplicamos como substitutos de Cristo. Sejam reconciliados com Deus. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que, por meio dele, nós nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, a Bíblia das Testemunhas de Jeová foi tão alterada ao ponto deles, eu já falei isso daí em outro vídeo atrás, tão alterada ao ponto deles dizerem que eles são substitutos de Cristo. Que a hipocrisia maior que essa? Eu não tenho mais nada para falar. Se você ainda tem alguma coisa a defender esse testemunho de Jeová, cara, como diz o Adriano, você é um chupa-dedo. É um chupa-dedo, porque você já sabe a verdade. Eu tô aqui falando. Se você não tem a humildade de pegar e falar, não, peraí, eu vou começar a ler só a Bíblia. Eu vou entender só a Bíblia, nada de sentinela, de despertar e livro dos raciocínios, nada disso. Eu vou ler só a Bíblia para ter um entendimento correto do que a palavra de Deus está falando. Detalhe, pega outra Bíblia também, tá? Pega a Bíblia das Testemunhas de Jeová e outra Bíblia. Faça sempre comparativos. Questione, pergunte-se. Tenha realmente dúvidas e tire essas dúvidas, não deixe essa dúvida morrer. Certo? Gente, é noite, já é mais de 10 horas. Acredito até que eu me alterei aqui, porque realmente a gente fica muito chateado com muita coisa que acontece. E infelizmente não está ao alcance das nossas mãos poder arrumar essas situações, mas causa realmente uma certa raiva, um certo sentimento de rancor, e aos poucos a gente vai tirando isso do nosso peito, mas a gente consegue fazer isso como? Fazendo o reverso. Eu passei 10 anos da minha vida trazendo pessoas, né, falando de Jeová, né, quem era Jeová, trazendo pessoas para dentro. E hoje, arrependido disso, do que eu fiz, mas sincero, sabendo que eu estava sendo sincero porque eu acreditava, hoje, o que me traz mais coração quente, sabe? O que me traz mais força e aquele abraço apertado é de saber que hoje, sim, eu descobri a verdade e estou fazendo bem, de verdade. E no meu modo mais sincero, de mostrar para vocês o amor verdadeiro que existe no meu peito e no peito daqueles que decidem revisar
aquilo que aprendeu e que se apoiam em suas humildades a ponto de fazer uma reciclagem e entender que nem sempre tudo aquilo que aprendeu é realmente verdade, que ele pode voltar atrás e que tem tempo para isso. Diferente desse tempo do fim aí, que eles falaram que em 1914, em 1925, em 1975 e até os anos 2000, né, que seria a virada da besta, né? 1999 para 2000. Então assim, tem tempo. Basta você querer. Certo? Gente, esse foi mais um desabafo meu, mas com informação trazida diretamente da Bíblia podre das Testemunhas de Jeová. E eu agradeço a atenção de vocês e mais uma vez me sigam, se inscrevam no meu canal e compartilhem toda essa informação. Eu tô aqui para ajudar, não é para atrapalhar. Se fosse para atrapalhar, nem tava aqui, não perdi um segundo do meu tempo. Já perdi 10 anos naquele lugar e perdi mais 10 ou 15 anos fora daquele lugar, mas que a minha consciência ainda me julgava ser culpado por conta do que eles colocaram lá na minha cabeça. Então eu perdi muitos anos da minha vida e eu não quero perder mais. E façam vocês a mesma coisa, não percam mais tempo, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai viver sua vida, ou o que falta dela, porque nem todo mundo hoje está novo. Já tem gente que está 20, 30 anos lá, está com 50, 60 anos, mas vai viver. Vai viver. Que a única coisa que é certa nessa vida é você viver e você morrer. Isso é certo. Então vai viver antes que aconteça o pior. Certo? Gente, um abraço de coração quente e apertado a todos vocês. E agradeço mais uma vez a atenção de todos. E eu me chamo Henrique Oliveira, aqui é o canal de Porta em Porta, um jeito engraçado de falar sério. Tchau, gente. Te perturbando, domingo de manhã.